Boa noite a todos. Boa noite. Que alegria estarmos aqui mais essa semana para refletirmos os ensinamentos de Jesus. Fechando nossos olhos, deixando nossos problemas do dia a dia para trás e nos conectando com o Mestre Jesus. Gratidão, Jesus, por essa oportunidade de aprendermos com os teus ensinamentos, de evoluirmos, pondo em prática em nosso dia a dia todas as tuas lições. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos continuar com José Carlos de Luca. Dessa vez será Recados do Meu Coração. Saúde e obsessão. Dando prosseguimento às nossas palavras sobre a importância do pensamento reto, lembramos aos nossos irmãos de experiência carnal que, não raro, muitas enfermidades podem se originar da atuação mental de espíritos doentes, que se fixaram em nossa faixa vibratória, assemelhada e que emitem irradiações enfermiças capazes de afetar o cosmo orgânico, debilitando. Isso não nos leva a pensar, porém, sobre a inutilidade do tratamento médico nesses casos, porque o profissional da medicina na Terra jamais poderá ser desconsiderado em qualquer enfermidade, seja qual for a causa desta. Mas será justo também raciocinar que sem a renovação comportamental do enfermo, nas bases da terapia do Evangelho e sem o amparo espiritual que se presta nos grupos mediúnicos cristãos, dificilmente o paciente logrará a cura para as moléstias de fundo espiritual. Todo problema de saúde que nós temos, ele é sempre se inicia no espírito. Então, funciona da seguinte forma: o meu pensamento, ele emite uma energia que equilibra ou desequilibra os meus centros de força, que a gente também pode chamar de chakra. A partir dessa emanação, se for equilibrada, nós nos mantemos saudáveis. Se for desequilibrada, nós adoecemos, tanto da mente como do corpo físico. Tudo está conectado. Espírito, mente, né? A mente comanda o espírito. Nosso espírito, ele sofre a influência da mente. O corpo, consequentemente, irá ser um corpo equilibrado, saudável ou desequilibrado. Então, a fonte dos nossos problemas físicos será sempre de fundo espiritual. Isso não descaracteriza a necessidade de irmos ao médico da matéria, porque somos matéria, estamos na matéria. A ciência está evoluindo, as vacinas, os remédios, de acordo com o que a espiritualidade permite. Então, nós temos que ter em mente que a nossa cabeça, os nossos pensamentos, são eles que dirigem, que mantêm o nosso espírito iluminado ou adoecido. Estaremos vibrando na luz ou na sombra. E a fonte de todo esse equilíbrio ou desequilíbrio começa através dos pensamentos. Então eu preciso ir ao centro espírita, fazer um tratamento espiritual, eu preciso ir na igreja fazer uma novena, ou eu preciso ir no culto, eu preciso procurar ajuda espiritual, porque eu tenho quase certeza que esse problema que eu estou tendo é de fundo espiritual. Tudo começa realmente no espírito. Só que o que acontece? Quando nós estamos com os pensamentos ruins, pensamentos atrasados, pensamentos negativos, tanto em relação a nós mesmos, com a nossa autoestima, com o nosso auto-amor
em relação ao próximo, o que nós fazemos? Nós baixamos a nossa vibração e, consequentemente, sofremos influência de irmãos menos felizes que estão nesse mesmo campo vibratório. E o que ele faz? Ele colabora com a nossa enfermidade. Então, nós adoecemos porque comemos errado, porque não nos exercitamos, mas, em primeiro lugar, porque a nossa mente está adoecida, consequentemente, o espírito adoece, nós baixamos a vibração e aí nós temos aí os nossos irmãozinhos, que ou são nossos inimigos de vidas passadas, ou são simplesmente espíritos que estão aqui na Terra, mas são ainda espíritos apegados à negatividade, apegados ao mal, e que muitas vezes se utilizam desse irmão encarnado para satisfazer os seus próprios desejos, que ainda são muito materializados. A gente sempre exemplifica aqui no caso do alcoolista, aquela pessoa que faz abuso da bebida alcoólica, em que já está num estado de dependência, tanto de bebida alcoólica como de drogas, por exemplo, ou até de alimento. Fica compulsivo, por quê? Porque tem ali um irmão menos feliz que está absorvendo a nossa energia, ou do alimento, que a gente fica compulsivamente querendo comer, ou do álcool, da bebida alcoólica, se alimenta, e normalmente ele vai centralizar naquele seu centro de força, ou chakra, como queira, em que você está fazendo uso da substância. Então, você é um alcoolista, você bebe muita bebida alcoólica, ou come muito, é um glutão, você está usando muito, né, essa região da boca para mastigação e, consequentemente, o centro de força que nós chamamos de laríngeo. E aí começam as doenças, que pode ser na região da boca, como um câncer de garganta, um câncer de língua, ou então um problema no esôfago, no estômago, no sistema digestório, tudo em consequência desse irmãozinho que ele vai sugando tanta energia ali naquela região, e nós alimentamos esse irmão, nós mantemos esse irmão ali alojado, porque nós não nos educamos, não nos disciplinamos no sentido de, poxa, eu preciso parar de consumir tanto álcool, eu vou fazer uma terapia, eu vou me apegar no Evangelho de Jesus para me libertar desse vício, que pode ser das drogas, da bebida alcoólica e da comida. Estamos tendo um problema de epidemia de obesidade. E isso acontece também em decorrência de baixar a nossa vibração e estarmos alinhados com irmãos que consomem a energia. Então esse irmão aí desencarnou, está sentindo falta do alimento e vai incentivar, infelizmente, esse irmão a comer mais, a consumir mais, e nem sempre ele quer o mal daquele encarnado. Às vezes ele está ali porque ele tem a necessidade de usar aquele encarnado para se satisfazer, porque ele ainda está aqui nessa esfera extremamente materializado. Então a fonte é o pensamento. Então eu vou lá na casa espírita fazer um tratamento de desobsessão. Vai aliviar? Momentaneamente sim. Mas se eu mantenho, se eu continuo com os pensamentos que não são higienizados, são pensamentos e sentimentos insalubres, o que vai acontecer? Doentios, eu vou adoecer o meu corpo físico e vou ficar com esses irmãos aí se alimentando da minha energia vital e desequilibrando os meus chakras ou os meus centros de força. Então tudo começa na mente, a educação mental, para que nós podemos manter a nossa saúde. Nós vamos precisar dessa energia mental limpa, higienizada, para que o corpo esteja saudável, a mente saudável, o emocional saudável irá favorecer, e, consequentemente, os irmãozinhos menos felizes não irão se aproveitar
para sugar a nossa energia. O pensamento é vivo, né? Sim. A gente não enxerga, mas o pensamento é como o ar. Eu não enxergo, mas dependo do ar para viver. E o nosso pensamento, ele tem a lei da atração. Tudo que eu penso, eu atraio. Então Jesus já nos deixou o ensinamento, né? Orai e vigiai. Vigiai o quê? Os nossos pensamentos. Da mesma forma que eu procuro, como a Cris falou, estou me alimentando mal, comendo muito, preciso fazer um regime. Então eu começo a vigiar o que eu como, eu começo a vigiar o que eu bebo. E assim eu tenho que vigiar o meu pensamento. Isso é um exercício diário. A lei da atração, a gente atrai aquilo que a gente pensa. Se eu estou pensando sempre em negativismo, se eu estou pensando sempre em malevolência, o que eu estou atraindo? Se eu estou pensando só no mal do outro, na inveja, quem que eu estou atraindo para o meu lado? Então é um exercício, é a lei da atração. Tudo que eu penso, eu atraio. Isso é automático, não tem o que se fazer. Agora, como é que eu limpo isso? Esse que é o grande X da questão, né? Como é que eu começo a me melhorar nesses pensamentos? Quando eu tenho muita dificuldade, vamos recorrer à prece. Sempre a prece. A prece é um antídoto maravilhoso, que é uma ligação direta com Deus. Quando a gente faz a prece, nós estamos pensando o quê? Não são bons pensamentos? Quando eu estou conversando com Deus, eu não estou com bons pensamentos, boas palavras, boas energias? Eu estou atraindo o que nesse momento? É só analisar isso, gente. É o tempo todo vigiando os nossos pensamentos. Exato. Mas nós aqui, profissionais, no meu caso, profissionais da psicologia transpessoal, inclusive, que é uma psicologia mais espiritual, o que ela coloca? Também não adianta que eu mascare, que eu finja para mim mesmo que eu sou uma pessoa boa. Não, eu preciso conversar com os meus próprios pensamentos. Por que eu estou sentindo raiva de uma pessoa? O que essa pessoa está fazendo que está despertando em mim sentimentos ruins, como a raiva, o ódio, o rancor, os ciúmes, a inveja? Preciso conversar comigo mesmo e entender o porquê que esse meu irmão está despertando estes sentimentos em mim. E a partir disso, eu começo a pensar no que Jesus nos ensinou. Tá, eu tenho dificuldade com esse irmão, eu sinto raiva dele. Eu posso mudar meu irmão? Não, eu não mudo ninguém. A única coisa que eu posso fazer é procurar o autodomínio, o autoequilíbrio, o autoamor e entender que não tem nenhum problema. Eu sou um espírito ainda atrasado, estou num planeta atrasado e é normal que eu tenha esses sentimentos. Eu não tenho que me culpar. Eu só tenho que entender por que eu estou sentindo. Ser franco e sincero consigo. E aí, a partir disso, eu vou pensando, como Jesus ensinou. Eu sou melhor que aquele irmão? Eu naquela situação, será que eu iria fazer diferente? Como iria agir se eu estivesse no lugar desse irmão? Nós lembramos lá do caso de Maria Madalena, quando Jesus disse, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O que ele estava nos ensinando? Que temos facilidade de julgar o outro sem olhar para nós mesmos. E se nós temos alguns vícios de comportamento que já trazemos de muitas encarnações, nós temos que nos acolher e dizer, bom, eu sou imperfeito, mas eu tenho que manter o esforço. É isso que os espíritos de luz eles colocam. Eu não estou querendo que você vire santo, né? A gente no espiritismo nem usa essa expressão. Ele não quer que você se torne um espírito de luz da noite para o dia, mas ele espera de você o mínimo, que é o quê? O esforço. Então hoje eu fui invejoso. À noite, como Santo Agostinho fazia, passa em vigília, né? Em vigília. Poxa, como é que foi o meu dia? O que eu fiz hoje? Eu senti inveja. Meu amigo foi promovido, eu não fui. Isso me gerou inveja. Tá.
Tudo bem, esse sentimento veio, aconteceu. Mas o que eu posso fazer? Eu posso pedir forças a Deus para que esse sentimento vá diminuindo, se dissipando do meu campo mental e espiritual, que eu vá reformulando isso e pensando, hoje eu não consegui essa promoção. Talvez eu ainda não esteja preparado para essa promoção e meu irmão está. Então você peça ao seu mentor para que te envolva em luz e que no momento certo você tenha merecimento para também ter uma promoção. E envolva esse pensamento, imagine assim, ó, como o Sérgio disse, pensamento é vivo, energia viva. Então você pensa lá a palavra inveja. Envolva num círculo dourado aquela palavra inveja e vai imaginando ela se distanciando de você, se dissipando no ar. Vá fazendo isso sempre. Você hoje foi raivoso, brigou muito com seu filho, com a sua esposa, ou brigou com outro familiar, ou brigou no trabalho. Repense por que brigou, qual foi o motivo, por que você se desequilibrou, que o desequilíbrio da raiva só vai alterar as células do seu corpo. Respire fundo, se perdoe, trabalhe sempre o auto-perdão, envolva a palavra raiva, imagine que cor que ela tenha, a envolva num círculo e vai imaginando ela se dissipando no ar. E vai substituindo por paciência, amorosidade, fé, luz. Se envolva num círculo dourado e se imagine ali com Jesus ao seu lado. Isso é um trabalho contínuo que nós teremos que fazer até o último suspiro dessa existência, dessa encarnação. Porque estamos num planeta muito atrasado de provas e expiações. E todos nós temos muito mais sentimentos e pensamentos negativos do que positivos. Então nós não vamos transformar isso do dia para a noite. Use a expressão transmutar. É como se fossem dois copos. Aqui tem um copo negativo e aqui tem um copo positivo. Você percebe que os seus sentimentos estão muito mais negativos do que positivos. Então você vai alimentando dia a dia um pouquinho mais para essa régua ir ao menos chegar a um ponto de se equilibrar e que a gente consiga ao menos superar os nossos impulsos mais primitivos, que é o da ira, do ressentimento, do rancor, da inveja, da maledicência, aquele desejo contínuo de falar mal dos outros. Que delícia falar mal dos outros. Por que é tão gostoso falar mal dos outros? Porque o mal está fora de mim. Quando eu penso do outro, eu não estou olhando para dentro de mim, então por isso que é tão prazeroso fazer fofoca. Porque quando eu estou vendo que a vida do outro deu errado e não a minha, eu sinto um alívio momentâneo. Só que com o que eu estou vibrando? Com irmãozinhos atrasados. Então, através do conhecimento, de leituras edificantes, leiam as obras de Kardec, leiam livros da Ivone Pereira, os livros do Chico Xavier, leiam, se oriente. Quem for de outro segmento religioso, mantenha a sua fé, mantenha a leitura da Bíblia, mantenha aquilo que te traz luz e te traz paz, porque através dessa transformação de pensamentos negativos, eu vou me equilibrando e os obsessores, os irmãozinhos atrasados, eles consequentemente também se educam e se afastam. É isso aí. Vamos guardar nossas vibrações, vamos novamente fechando nossos olhos, sentindo a presença dos benfeitores celestes, auxiliares de Jesus, banhando nossas cabeças, o nosso corpo em energias de amor, de paz, de harmonia. Agora nesta comunhão, nesta união, vamos unir nossos melhores pensamentos e vibrar para o nosso planeta, que passa por grandes transformações. Vibremos pelos países que se encontram em conflito, pelos refugiados de guerra, pelos órfãos de guerra,
Vamos vibrar em paz, em harmonia, em muita luz. Vibremos pelos nossos irmãos em situação de rua, pelos irmãos privados da liberdade, pelos irmãos indígenas, pelos velhinhos nos asilos, pelos doentes nos hospitais, se tratando de tantas enfermidades, pelos irmãos que estão nos corredores à espera de um leito. Vamos envolvendo esses irmãos em muita saúde, em muita fé, em muita perseverança. Vibremos pelas famílias que choram a perda do ente querido. Que esses irmãos que partiram desta vida possam ser acolhidos, encaminhados aos hospitais do astral, aos educandários, que sejam envolvidos em energias de amor, luz, de fé, de perseverança. Vibremos pelas famílias que têm problemas de drogas e alcoolismo dentro de seus lares, problemas de infidelidade, de desentendimento entre pais e filhos. Vamos envolver esses lares em amor e luz. Te pedimos, Jesus, pela proteção dos nossos lares, que a Tua presença nos traga paz, harmonia, perseverança, energias de amor e luz, que essa energia tão poderosa possa contagiar nossos vizinhos, os moradores de nosso bairro, do nosso país, de todo o planeta Terra. Silenciamos, Jesus, para que possamos abrir o coração a Ti e fazer nossos pedidos pessoais. Pedimos aos nossos mentores que fluidifique a água que está à disposição, que ao bebermos desta água possamos nos acalmar, possamos nos equilibrar, possamos transformar nossos maus pensamentos em paz, em harmonia, em energias de amor e luz. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Essa prece de encerramento, oração de Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Gratidão a todos que nos acompanham. A vibração da semana passada teve uma repercussão excelente na nossa página no Facebook, Aura Vibração Espiritual. Continue nos acompanhando, tem muito compartilhamento, muita curtida. Sigam a página e também no YouTube, no nosso canal no YouTube, também estamos tendo, não é mais devagar, mas estamos tendo alguns seguidores. Nossa intenção é sempre falar de amor, falar de paz e de transformação. E o nosso pensamento é sempre de muito amor por vocês. Por quê? Porque nós amamos vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau.